projeto StereoView foi pensado como uma outra maneira para se discutir a obra bidimensional e a construção da paisagem, os múltiplos fragmentos e as diferentes formas de informação, o dado histórico, a citação, a abstração e figuração, o que se revela pela memória e a sucessão das camadas, como operar reformulações identificatórias. Lembro dos estojos de lâminas para microscopia. Pensar uma arqueologia provável para se chegar ao entendimento de um lugar, sem a necessidade de dar conta da experiência que se referiam na sua origem. Revelar nova substância. O projeto StereoView, ele começa a ser pensado logo após a minha individual, que aconteceu na Galeria Aura, em São Paulo. Essa é a galeria que me representa na cidade. E essa foi uma mostra que ocorreu no primeiro semestre de 2019. E de lá para cá, então, eu começo a trabalhar nesse novo projeto como um caminhar da pesquisa, porque são projetos que um vai apontando para o outro e com muitas semelhanças. Na verdade, a produção de São Paulo, para a Mostra de São Paulo, esse desenvolvimento gerou alguns apontamentos interessantes. Inclusive gerou talvez uma pausa e um entendimento de um olhar mais atento ao que eu vinha produzindo antes, onde eu consegui racionalizar melhor que alguns procedimentos e algumas intenções conceituais não estavam se tornando visíveis, não estavam aparecendo no resultado final das pinturas. E um outro dado que talvez seja o dado mais potente é que o entendimento de conjunto para essa amostra ganha uma maior potência e que talvez para esse projeto essa potência eu tenho uma intenção ainda maior com esse lugar, com a construção desse lugar. Então, nesse tempo de reflexão sobre o que eu vinha produzindo, eu consegui enxergar melhor aquelas coisinhas que você vai fazendo no dia a dia e que talvez são os procedimentos e a sua linha de pensamento que vai te conduzindo, são essas ações da tua produção diária. Então, o como se relacionar com os diferentes motes, os diferentes assuntos que a produção trazia e levando para a pintura, isso estava ficando um pouquinho no segundo plano. Os procedimentos mais conceituais, que eu vou abordar um pouco nesse papo, como a ideia de cut-up, a ideia da fragmentação da imagem, os paralelos com o cinema e com a fotografia, trazendo um questionamento direto com a construção da pintura, principalmente a construção da pintura na antiguidade, mas tudo dentro de uma lógica mais conceitual. Esses procedimentos e esses entendimentos sobre como modificar esses dados mais técnicos, essas bases, eles se perdiam do ponto de vista de que no resultado final o que aparecia talvez de uma forma mais presente era uma composição muito pensada dentro do ponto de vista de composição pictórica mesmo, como uma imagem que você fragmenta, mas que você, na verdade, está buscando um dado de construção compositivo. E isso não revela o procedimento e as suas bases, isso não revela o caminho do dado inicial, de onde você puxou esse fragmento. E talvez isso também não limite a possibilidade de transformar essa pintura, essa construção, numa outra coisa. Quando você está trabalhando, alguns apontamentos vão aparecendo para você. É bonito que isso também pode acontecer como um presente enviado por um amigo, por uma pessoa que às vezes nem sabe muito do que você está produzindo, mas numa certa medida parece que os acasos vão se encontrando. Esse foi o texto que eu recebi de uma amiga daqui de Petrópolis. E
marquei umas frases que pontuava de uma maneira bem interessante. O objeto coloca-se diante de nós como fato consumado. A coisa, por sua vez, é um acontecer, ou melhor, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam. Observar uma coisa não é ser trancado do lado de fora, mas ser convidado para a reunião. Numa palavra, as coisas vazam, sempre transbordando das superfícies que se formam temporariamente em torno delas. Bonito essas coisas vazam, né? Toda exposição, ela se inicia para mim com a tentativa de revelar e de perceber a ideia de um lugar. A partir de múltiplos fragmentos, a partir de pequenas coisas e relações, novas relações, já que esses fragmentos são sempre fragmentos que são tomados de um outro olhar. Eu uso muito a citação e o objeto de um outro para entender as minhas imagens e para levar as minhas novas percepções a partir daquelas imagens. E esse lugar começa então a pontuar como um mote de muito interesse. A ambientação, por exemplo, começa a ganhar um peso grande, inclusive para essa última exposição eu trabalhei muito ligado ao Renan Vasconcelos, conversando muito, é um músico, grande amigo de infância, e dessas pessoas que você tem para dialogar e pensar, inclusive, o que você está fazendo. É como se você racionalizasse fora da tua cabeça a partir das palavras do outro. Então o Renan, ele produziu, depois de muitas conversas comigo, uma trilha para essa mostra, que acontecia dentro de uma sala mais instalativa, essa trilha ficava em looping. E então a ideia de lugar e a ideia de ambiência vai ganhando um peso de maior importância. Quando você começa a entender a lógica de projeto como a construção de um ambiente, os trabalhos eu acho que naturalmente também vão se modificando. E foi um momento onde talvez um dado da minha história de estudos, porque eu fiz arquitetura, eu sou formado em arquitetura, eu comecei, na verdade, a trabalhar ligado à arte por começar a dar aula numa faculdade de arquitetura na cadeira de desenho, que era já um domínio muito grande, e comecei a dar aula sobre apresentação de projetos de arquitetura, tentando buscar muitos paralelos com a construção e com identidades artísticas. E aí meu próprio interesse de trabalho foi migrando e eu comecei a me descobrir como artista, até a tomar uma decisão de migrar mesmo minha área de trabalho. Mas então os próprios trabalhos, as próprias obras começam a se modificar à medida que elas começam a também precisar ocupar esse lugar e esse ambiente, né, para não, na verdade, eu não estar falando apenas de pintura. Então eu acho que a ideia de instalação de objeto surge junto, sabe? Surge com essa pesquisa, com essas novas relações, com esses novos entendimentos. Em algum momento, esse fragmento que sempre pontuou de uma certa maneira como uma palavra importante, ele foi entendido por uma razão mais conceitual. Então eu lembro de uma visita, uma semana que eu cheguei a fazer um trabalho no ateliê do Miguel Rio Branco, e aí tive contato com os livros dele, com o material dele, e em um dos livros que eu cheguei até a ganhar dele, que é um sketchbook pequenininho, fala sobre o cut-up e o processo do cut-up no trabalho dele. O cut-up, ele é uma técnica literária que aconteceu, já não me lembro a década, mas ele vem após os movimentos cubistas, o movimento dadaísta na arte, mas ele vem para a literatura como uma nova possibilidade de construção
E aí um paralelo muito interessante até com a arte e muito com a pintura, porque você embaralhava um texto, recortava os pedaços do texto, palavras, frases, embaralhava esse texto e aí você montava esse texto de uma maneira às avessas e enxergava esse texto então agora de uma outra maneira, né? Ah, isso é mais ou menos como a gente enxerga as coisas, como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona com as nossas memórias, né? Não existe essa linha de pensamento, essa linha do tempo linear. Tudo é mais ou menos entrelaçado, né? Esse já é um poema para a exposição que aconteceu em São Paulo. Não sei se é um poema ou se é um texto, mas ele foi feito pelo Gregório, que foi quem escreveu sobre a mostra, né? Era o texto que seria um texto curatorial e como foi um projeto que ele passava todo pela minha relação de construção, eu não queria um curador para pensar esse texto e para pensar a exposição, na verdade, e queria uma pessoa para pensar o texto, nada melhor que uma pessoa próxima. E esse pedaço do poema, porque o texto era bem maior, mas esse pedaço ele tem muito a ver com esse novo projeto, né, com o Stereo View. Então acaba que ele serviu um pouco de base, diminuir esse texto, entender alguns fragmentos dele para pensar o que eu estou fazendo agora, né? Hipóteses para um presente, que dizemos desvelado em multiplanos, cada qual em profundidade sob véu próprio, ao mesmo tempo, a um só tempo, o tempo todo. Sobreposição não de coisas, mania chamar tudo coisa, como lembrar, olhar para trás e ver tudo o que tem antes, as lembranças umas sobre as outras, multiplanos.
Uma das coisas que pontua muito na minha pesquisa é essa ideia de construção pictórica, né? A construção da pintura. Mas aí existe uma forma de contaminar o processo de construção com uma base mais conceitual. Talvez isso passe só na minha forma de enxergar mesmo as coisas, mas na pintura antiga tinha o método pictórico indireto, né, que é o método que se chamava dead layer ou underpainting. Eu gosto sobretudo desses como palavras, sabe, desse método como as palavras. Entender essa camada morta, entender essa sobreposição de uma outra informação, ou seja, pensar essa pintura não mais pela construção das múltiplas camadas finas e transparências de tinta, que era o método antigo, mas pensar de uma forma mais conceitual, assim como nos projetores, nas pinturas de objetos que estão na parede da exposição de São Paulo, onde você vai tendo, por meio de lâminas de vidro e de informação e da projeção da luz, você vai construindo o que você vai projetar dentro da pintura. Então, essa maneira de pensar a construção de uma forma mais conceitual, ela está muito presente, assim, ela continua muito presente. Não se trata mais simplesmente do entendimento da pintura pelo plano, né? Acho que quando eu começo a mudar a forma de entender o dead layer, que eu pintava pelo dead layer, eu sempre pintei por transparência. Quando você olha os trabalhos de 5 anos atrás, são trabalhos que, apesar de muita abstração e muito fragmento abstrato para, de uma certa forma, decompor a imagem figurativa, ele é uma pintura que era sempre baseada nessas múltiplas veladuras, né, transparências de tinta. Então, dar esse passo dentro do mesmo procedimento, para mim é super interessante, assim. E aí existem alguns parâmetros, na verdade, que começam a trazer também as diferenças, porque para São Paulo, o paralelo da construção da pintura, da fotografia e do cinema, porque é uma exposição que vai passar muito pelos fragmentos, fazendo citações a trabalhos da fotografia, como usando imagens do Hiroshi Sugimoto, do Geraldo de Barros, fazendo citações e quase homenagens a esses artistas também. E também do cinema, que tem paralelo de filme, imagem do filme que faz o paralelo direto com a imagem do Debré, com aquela cena das pessoas sendo puxadas, da escravidão e tudo mais. E esse filme é um filme que conta a história de um tempo medieval, né? de um lugar que não conseguiu sair dessa era medieval. E, de certa maneira, a gente também ainda não saiu. Esse é aquele momento da exposição onde você consegue pontuar naquele lugar, no lugar que você criou, um dado que é um dado bem representativo da questão política e das questões que a gente passa no dia a dia. E agora, talvez os elementos eles começam a caminhar numa outra direção. Não em outra, mas o dado histórico começa a ser mais presente. E a relação com a minha cidade, eu estou morando em Petrópolis, que é uma cidade imperial, e você tem todo um acervo digitalizado da história do Brasil pelo acervo de Dom Pedro e pelo Museu Imperial de Petrópolis, em parceria com a Biblioteca Nacional, com o Instituto Moreira Salles. Então eu comecei nesses últimos meses a acessar esse conteúdo de uma forma, inclusive, massiva, assim, de procurar e toda hora estar me sobrecarregando de imagens para até perder um pouco o entendimento do dado histórico. Mas o dado histórico vai começar a ter uma presença e ser
o paralelo de construção, assim, ou a nova informação para gerar um novo paralelo de construção, sabe? Aqui a lógica de sobreposição, de relação dos trabalhos, né, de contágio, que é feita através realmente da sobreposição, ela tem um posicionamento um pouco mais duro do ponto de vista de reafirmar essa pintura como objeto. Então não é simplesmente um recorte na composição onde você está tratando de um outro elemento. Você não está, na verdade, fazendo mais um trabalho de composição, ou esse seria o menor dos interesses. Assim. E então essa nova informação, esse novo dado, se coloca como objeto perante um outro objeto, né? Então os paralelos e as dicotomias eles estão mais presentes do ponto de vista desse cut-up, dessa outra informação, dessa nova relação e da afirmação desses objetos como coisas, né? Desse dado como uma outra coisa, um outro fragmento. A abstração, ela é uma parte do potencial transformador. Assim. Eu não sei se é a minha mania de cerrar os olhos para enxergar, inclusive quando eu estou trabalhando, mas existe uma necessidade de contrabalançar a figuração com névoa, com mancha. E a abstração também é paisagem. Para mim, a abstração é sempre, na verdade, paisagem. Então, dando um pulo, iria para um fragmento abstrato como um fragmento, como quando você dá um zoom numa planta, quando você aumenta a escala, quando você vai no microscópio, quando você perde a referência. Mas é um fragmento de alguma coisa, um fragmento de um elemento desse lugar. E ela é então o elemento modificador, assim, e talvez para mim ela tenha uma potência, inclusive, não maior, mas uma potência essencial, de virar outra coisa, outra substância.
essa instalação, esse projeto, o StereoView, na verdade, então eu vou entender ele como um projeto de uma obra apenas, assim. É uma grande instalação, tem quase 15 metros de instalação, aonde as pinturas, elas na verdade são essas pequenas lâminas de vidro, são esses detalhes do que esse espaço, do que esse lugar, se todo lugar é muito importante para mim, a construção do lugar, a construção dessa paisagem, e na exposição então seria uma maneira de revelar esse lugar. Eu acho muito potente você entender esses pequenos fragmentos compositores desse, desse ambiente como lâminas, como partes, como coisas. Eu acho que foi o Gabriel Sequin, um artista, um pintor que é um amigo e que eu admiro muito, que numa visita aqui no ateliê, bem no iniciozinho da pesquisa, atentou que talvez essa estrutura ela parecesse com a estrutura de um barco. E eu adoro esses acasos porque eles vão trazendo realmente as conexões que estavam ali e você ainda não tinha percebido. Tem uns escritos do Paul Klee que também se revelam semelhantes, inclusive com o cut-up, e que também surgiram mais ou menos nesse mesmo momento para mim. Já conhecia, mas quando eles reaparecem, e o Paul Klee vai falando da forma de reproduzir o visível, né, de como desenhar, de como construir, fazer a construção gráfica com ponto, plano, linha, mas de uma outra maneira, entendendo-os como energias lineares, entendendo-os como movimento. Aqui, por exemplo, vamos desenvolver o tema seguindo o traçado de um plano topográfico. Façamos uma viagem à Terra do melhor conhecimento. Transposto o ponto morto, encontra-se um primeiro ato de movimento, linha. Depois de um tempo, uma parada para tomar fôlego, linha interrompida, ou no caso de uma parada que se repete, linha dividida. Uma olhada para trás, percebendo o quanto já percorremos, movimento contrário. No espírito, avaliar o caminho de lá para cá, feixe de linhas. Um rio tenta impedir nosso avanço, e usamos um bote, movimento ondulado. Mais acima no rio, haveria uma ponte, série de arcos. Eu volto para a estrutura do barco e, e aí faz muito sentido, então, que todos esses fragmentos caminham no sentido, na direção de uma última obra, que é essa panorâmica. É um políptico que ele não deixa de ser muita abstração, mas para mim é muito mar. Se voltar no rio do Paul Klee, é como se todos esses fragmentos caminhassem se dirigissem para esse lugar. Se a montagem e o entendimento do conjunto irão acontecer, eu não sei. Chega um, chega um momento que você tem que pensar em outras questões, porque
Esse projeto ele vinha sendo produzido em parceria, inclusive, com a minha Galeria do Rio, e a gente estava no momento pré-pandemia de apresentação desse projeto para tentar concretizar essa mostra na cidade do Rio de Janeiro. E eu continuei produzindo, mas ele entra numa suspensão de uma incógnita muito grande de se essa mostra consegue acontecer em algum momento médio próximo. E você fica com todos esses trabalhos parados e com uma expectativa muito grande, com a produção toda muito realizada, já muito realizada. Então, não sei, tá em suspenso.